A contribuição da biologia do solo para os processos de agregação e armazenamento da água. A água é uma das substâncias essenciais para a existência e manutenção da vida de animais e plantas. Portanto, é fundamental a compreensão dos processos que envolvem a conservação da água, e dos fatores que interferem nos componentes que participam do ciclo hidrológico. O tamanho e a distribuição dos poros influenciam diretamente o movimento da água no solo. De forma geral, os poros maiores, denominados de macroporos, proporcionam maior movimentação da água e os poros menores, denominados microporos, proporcionam a retenção de água pela maior interação das moléculas de água com as cargas das partículas. Os agregados do solo seguem uma ordem de agregação dos menores agregados para os maiores. Mas para os solos com grandes teores de ferro e alumínio, essa teoria não se aplica. As dimensões dos agregados podem variar, pela sua estabilidade e seus agentes cimentantes. Presença de atividade de organismos, como raízes, macrofauna e micro-organismos, contribuem para a formação de macroporos. Já os micro-organismos com suas hifas auxiliam envolvendo partículas obtendo estabilidade. Nesta imagem podemos observar o movimento de água, e principais funções dos organismos, na agregação e qualidade do solo. 1. Atividade de macro-organismos que fazem a formação de dutos. 2. Crescimento de raízes finas, que tem adição de metabolismo essencial para a agregação. 3. Formação dos dutos por invertebrados, que tem uma produção de humus. 4. Raízes mais grossas realizando a aeração do solo. 5. Crescimento micelial de fungos, que liberam exudatos e que proporcionam a formação de agregados. As principais funções das minhocas, no solo estão relacionadas ao A. Hábito alimentar, que regula a produção de humus e umificação. B. Deslocamento de massa do solo pela movimentação das minhocas, as quais abrem galerias e o agregam. E C. Pela interação com micro-organismos, principalmente os decompositores primários, como os fungos e bactérias. Todas essas funções favorecem o condicionamento físico e hídrico do solo. Os micro-organismos do solo exercem importante papel no processo de formação e estabilização dos agregados. A estabilização dos agregados é controlada por agentes cimentantes permanentes, representados pelos alumínios silicatados e óxidos amorfos. Existem 3 grupos de agentes orgânicos envolvidos na estabilização dos agregados, sendo eles definidos quanto à sua resistência à ação microbiana. Os transicionais correspondem aos polissacarídeos, os temporários, hifas de fungos e raízes e por último os persistentes que são materiais orgânicos umificados. Apesar de serem micro-organismos menores que os fungos, as bactérias estão em maior densidade no solo, sendo consideradas decompositoras primárias. As bactérias liberam substâncias denominadas de polissacarídeos, as quais possuem alta superfície específica de cargas negativas, os quais atuam na formação e estabilidade dos agregados. Chegar às seguintes conclusões. O manejo de organismos no solo tem um papel fundamental para a formação dos agregados. Solos com maior agregação têm a capacidade de ter maior retenção de água. A redução da atividade de organismos no solo podem trazer prejuízos a longo prazo. A contribuição da biota do solo serve para vários serviços ecossistêmicos de grande relevância à manutenção da sustentabilidade.